Bem, gente, um, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Ontem eu gravei um vídeo que eu postaria ontem mesmo, mas depois eu fui olhar o vídeo e vi que não ficou contente, né? Por isso eu resolvi gravar esse vídeo hoje. E faz muito tempo que eu não gravo vídeo, né? É, mas é imprescindível que eu grave esse vídeo diante da loucura que nós estamos vivendo no mundo político dessa nação, né? Nós tivemos em 2018 a eleição de um louco, né, a presidência da República, um homem que arrebanhou e conseguiu convencer milhões de pessoas a votarem nele, né? A despeito de estar concorrendo com outras pessoas de grande capacidade, como Ciro Gomes, né, no primeiro turno, como Haddad, né, que é um professor. A mídia da época até falava, né? Quando foi para o segundo turno, quando foram para o segundo turno, Bolsonaro e Haddad, que era uma escolha difícil, né? Era uma escolha difícil entre um militar indisciplinado, que foi expulso do exército, né? Eu posso falar isso com toda ousadia, porque eu sou militar da reserva, também sou militar reformado, apesar de ser reformado por enfermidade, a despeito de Bolsonaro, que foi reformado também, mas por um jeitinho, né? Que o exército viu, de tal maneira que o próprio exército não saísse desgastado daquela situação, porque a situação de Bolsonaro era grave. Um cidadão que tinha dado uma entrevista, né, para uma revista de grande circulação no país, a revista Veja, e depois, né, foi punido por causa dessa entrevista com 15 dias de detenção, né, no quartel, né, que é uma prisão administrativa, própria da vida militar, né? E um ano depois ele resolveu dar uma nova entrevista, né? A entrevista dele é porque militar não pode dar entrevista, militar da ativa não pode se manifestar nos meios de comunicação sem a autorização expressa dos seus comandantes, né? E na segunda vez ele teve a ousadia de, por causa de salário, ou seja, por causa de dinheiro, né? E isso é chato porque a gente que está no quartel ouve o tempo todo dia no quartel, gente, tem formatura pela manhã, no mínimo uma formatura na companhia, né? No meu caso é bateria, né? No meu caso é bateria, porque eu sou artilheiro. Então, no lugar da companhia, nós temos a bateria. E, e à tarde também, né? Quando é da hora de encerrar o expediente. Então, no começo do expediente e no fim do expediente. Além disso, tem a formatura geral, que envolve todo o quartel. São pessoas, aliás, são militares de todas as companhias, né? Que se reúnem, né, em frente ao palanque. Geralmente todo quartel tem um palanque para isso, né, construído para isso, e ali em frente ao comandante é feito um pequeno desfile. Bem, Bolsonaro em 86 ele deu essa entrevista, e em 87, 1987, ele deu uma outra entrevista dizendo que colocaria bombas, espalharia bombas na unidade militar na qual ele servia, né? Em lugares estratégicos, né? Para machucar o máximo de gente possível, e também numa adutora do Rio de Janeiro, né? É claro que publicado essa entrevista,
né? Inclusive tinha um croquis, ele fez um croquis, né? Que tá com a letra dele e tudo. Uma entrevista desse tipo aí já não é mais uma transgressão disciplinar, já parte para a crime, o cometimento de crime militar, né? Já que seria contra os seus próprios companheiros, né? Devido a isso, ele foi levado a um conselho de justificação, foi condenado, recorreu ao STM, que é o Superior Tribunal Militar, e estava para ser derrotado também lá, mas foi montado um esquema lá com a sua advogada, né? Ele negou, como todo covarde, né? Porque uma pessoa que assume o que diz e sustenta o que diz, esse sim é o homem, esse sim pode passar por Marte, pode passar por revolucionário, ou sei lá o que é que ele queria. De modo que quando eu entrei no Exército nos anos 90, no início, exatamente em 1990, Bolsonaro era um nome totalmente fora, né, você não podia, era um nome que execrável dentro do Exército Brasileiro e ele era proibido de entrar nos quartéis. Ele saiu do Exército, foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, depois deputado, né, deputado federal, e de lá para cá, deputado federal. Ele foi candidato a vereador em 88, né, se não me engano, 88 mesmo. Depois, 2 anos depois, foi eleito deputado federal, né, e de lá para cá, ele não fez nada dentro do Exército, né? Não aprovou sequer um projeto de lei, apesar de ter apresentado 2, né? Em mais de 20 anos, 28, quase 30 anos de carreira, de carreira no legislativo, né? De modo que Bolsonaro era uma pessoa execrável, né? Mas com a Comissão da Verdade, ele muito inteligentemente, apesar de eu achar que ele não tem inteligência, muito espertamente, né? Uma coisa é ser esperto, outra coisa é ser inteligente. Ele, quando surgiu aquele lance da Comissão da Verdade, né? Eu não vou não vou entrar no mérito dessa questão. Ele foi contra a Comissão da Verdade, foi aí que os militares, com isso ele se reaproximou dos militares, né? Depois nós tivemos vários insucessos ou mal sucedidos, né? Insucessos não, mal sucedidos dele como militar. E finalmente nós chegamos a 2018, quando o antipetismo e o vácuo das instituições políticas, né? Surgimento também da antipolítica, da negação da política, um deputado com quase 30 anos de política, com 28 anos de política, se apresentou como o antipolítico, né? E conseguiu convencer tanta gente. E é isso que me intriga, minha gente, é isso que me intriga. E como sempre aqui no canal, eu puxo para o lado, para a questão evangélica, né? Como é que um homem desse, um homem que em 99 deu uma entrevista, e os vídeos todos estão disponíveis, são de conhecimento público, né? No direito a gente diz, né, principalmente no direito civil, no direito processual civil, que aquilo que é notório, que é de conhecimento público, não precisa ser provado no processo, né? Uma coisa é notória, não precisa ser provado, né? Mas a história do Bolsonaro está na mídia. Então todos sabem que ele gravou uma entrevista em 1989 dizendo que era a favor da tortura, né? Que uma coisa que até o seu filho, né? O 02, né? O Carluxo, chamado Carluxo, Carlos Bolsonaro, até transcreveu agora, colocou novamente, colocou através do Twitter, na mídia, né?
que com a democracia nada é mudado nesse país. Uma coisa que Lula provou que é o contrário, né? O presidente Lula provou o contrário, né? No seu mandato de 2003 até 2010, nos seus 2 mandatos, com a democracia, apesar, né, dos apesares, apesar do que ocorreu, da relação com o Congresso e aquela coisa toda, né, mensalão, né, que é uma denúncia que eu vou dizer vazia, né? Que se o Joaquim Barbosa não tivesse inventado, não tivesse se apropriado de uma teoria jurídica, né? Que a responsabilidade de fato, se eu não me engano, eu não lembro agora. Ela é contrária a teoria adotada pela Constituição brasileira, que é da inocência, né? A outra, essa adotada pelo Joaquim Barbosa, e nesse único julgamento, não houve nenhum outro julgamento no Brasil. Depois eu vou gravar um novo vídeo e eu vou falar qual é o nome dessa teoria. É porque eu realmente estou muito adoentado, muito mal, principalmente psicologicamente, né? E não tenho como lembrar agora, mas sobre a teoria do fato, se eu não me engano. Um negócio assim: você é responsável, né, pelo ato dos seus subordinados. É aquela teoria que foi usada para prender, né, para prender nazistas depois da Segunda Guerra Mundial no Tribunal de Nuremberg, né? Foi adotada essa teoria lá porque muita gente dizia, né, eu só cometi isso porque eu estava recebendo ordem, né? Então você é responsabilizado pelos atos, né? Se você cometeu uma ordem que não deveria cometer, ou você que deu uma ordem, né? E o seu subordinado entendeu de maneira errada, você é responsabilizado, né? A nossa Constituição diz que não, que você é inocente até uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então é assim que a nossa Constituição prevê, né? Mas eu não estou aqui para fazer a defesa do PT, eu estou aqui para falar sobre Bolsonaro, né? O PT que se defenda, eu não sou advogado do PT, mas o PT que se defenda, o Lula, quem quiser que se defenda. Mas é claro que nós todos lembramos que surgiu a partir daí, a partir do mensalão, depois com outros escândalos, né? Outros escândalos de corrupção, foi crescendo o antipetismo no Brasil. Com a eleição de Bolsonaro, devido, né, ao status que ganhou, aquela facada, né, que ele levou, né, com a ascensão, né, e a eleição do Bolsonaro, esse antipetismo foi fomentado até o extremo, a corda foi esticada até o extremo, de tal maneira que o país ficou dividido, né? O país ficou dividido. Já tinha alguém que queria lançar essa culpa sobre o PT, a questão do nós contra eles, né? Que o PT tinha muito, ou depois quiseram espalhar para toda a esquerda, né? Porque geralmente era usado esse tipo de linguagem. Nós somos assim, quem não lembra aí da questão da herança maldita alegada pelo PT com relação ao governo Fernando Henrique, né? Começou daí, né? Já começou daí essa questão, nós estamos fazendo uma gestão melhor, né? Eles nunca olharam para o país, nós estamos fazendo a transposição do Rio São Francisco, nós criamos o Minha Casa Minha Vida, nós criamos o Luz para Todos, etc. São as obras que o PT criou, mas nada disso foi levado em conta quando a população realmente, parte da população se virou contra o PT. Foi preciso que o Bolsonaro
fizesse muita loucura mesmo, fosse ao cúmulo do descalabro, para que essa questão do antipetismo fosse rompida, né, rompida, e Lula pudesse voltar. Então, nós tivemos, inclusive, a prisão do Lula num processo totalmente escandaloso, né, totalmente injusto, totalmente baseado em provas que não existiam, né, que não existiam. É até um paradoxo, né? Por falta de melhores palavras, né, baseado em fatos que não configuravam provas, fatos ou factoides que não configuravam provas. É tanto que Moro não apontou uma única prova e condenou o Lula, né, na parte final da sentença, né, porque a sentença é dividida em 3 partes, né, no dispositivo, que é aquela parte que fala da condenação, condena fulano ou absolvo fulano, o Lula foi condenado por um ato de ofício não não sabido, desconhecido, um fato de ofício, a prática de um fato de ofício. Então o Lula, essa foi a sentença do triplex, né? E a sentença daquele sítio de Atibaia, que já o Moro já não estava mais, né? Ele já tinha saído para colher os louros do seu julgamento esdrúxulo, né? E esdrúxulo foi também o julgamento, porque o Lula foi condenado em 3 instâncias, né? O pessoal sempre alega isso, mas foi a primeira vez que eu vi um processo tramitar na segunda instância, a partir do momento que ele foi sentenciado na primeira instância, e eu sou advogado já há algum tempo, então vai para a segunda instância, e na segunda instância esse processo é resolvido em menos de um mês. Isso, para mim, para vocês terem uma ideia, o Aloysio Azevedo, aquele que é o pai do mensalão do PSDB mineiro, né, que começou lá em Minas, né, o processo dele ainda hoje tramita, ainda hoje ele está livre por aí, já foi condenado e ainda hoje continuou por aí. Olha lá, um processo mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos, porque ele é anterior ao mensalão do PT. Esse é o nosso judiciário. Eu tive um processo aqui um processo simples, né? Processo de previdenciário, que tramitou 11 anos, quase 12, quase que ia 12 anos, né? E aí você pega um processo e diz que é justo uma condenação, um processo de milhares de páginas, né? O processo todo, mais de 5.000 páginas, 6.000 páginas, né? Como é que um relator lê isso em 15 dias? É impossível, né? É estatisticamente, matematicamente impossível, né? Mas o que me admira muito nessa coisa do Bolsonaro é a questão com as igrejas evangélicas. Como é que esse cara conseguiu enganar as igrejas evangélicas a tal ponto de pastores receberem o próprio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, e até uma falsa crente, né, que é a Damares, né, que durante um culto puxou um coro dentro de uma igreja evangélica, coisa que eu já vi de tudo dentro da igreja evangélica, dentro da Assembleia de Deus, eu já vi de tudo mesmo, só não vi assassinato ainda, mas o restante, até gente puxando arma dentro da igreja eu já vi, né? E nós tivemos agora, né, um cidadão da igreja, da Congregação Cristã do Brasil, que atirou na perna de outro, né? Que reclamou, a igreja, o ancião lá estava pedindo votos para o Bolsonaro e condenando aqueles que votavam no Lula, e se levantou um irmão, né?
e começou a reclamar que não estava ali para falar de política e tal. E outro que estava por trás dele levantou a voz também, esse era bolsonarista, começou a discutir e era policial e deu um tiro na perna, né, desse outro assistente do culto. E tudo continuou do jeito que estava. Então, como eu vinha falando, Bolsonaro já fez de tudo mesmo. A gente já viu ele falar de tudo. Tem esse vídeo que ele diz que é favorável à tortura. Eu não posso crer que a igreja seja ou considere normal a apologia da tortura, porque a tortura é um crime e é inafiançável e imprescritível. Veja lá, até assassinato prescreve, mas a tortura, ela é imprescritível. No dia do julgamento não, do recebimento, né, do impeachment da Dilma na Câmara, né, Bolsonaro dedicou seu voto ao famoso coronel Brilhante Ustra, um torturador histórico no Brasil, né? Inclusive torturou a própria presidente Dilma e ele faz menção a isso, né? E ele diz também nesse mesmo vídeo que com democracia não se faz nada nesse país, tem que ter uma guerra civil, começando matando 30 mil pessoas. Não posso entender que a igreja evangélica concorde com isso, porque Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é verdade? E aí a gente já viu esse cidadão fazendo uma prática digna de Joseph Mengele, né, lá na Alemanha, quando Joseph Mengele fez experiências, né, com judeus, experiências médicas com judeus, né, uma pessoa no frio, quanto tempo no frio ela duraria, ou com amputação, ou a remoção de órgãos, quanto tempo essa pessoa duraria com vida ainda, e outras experiências terríveis que isso aqui que eu estou dizendo não chega nem, né, aos pés, né? Então, ele fez isso em Manaus, a cabeça dele, do Pazuello e de outros loucos, né, que ele trouxe para o Ministério da Saúde, né? Isso com indicações, é claro, de Olavo de Carvalho. E aí você vê quem é Olavo de Carvalho, né? O cara que um cidadão que era astrólogo, né? Um cidadão que era astrólogo, né?